Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. A gente aqui no estúdio do Estadão já de olho ainda em Nova York. Ainda sobre o discurso de ontem do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, muita repercussão, muita análise, elogios da parte de quem concorda com o presidente e o segue, principalmente, mas também muita crítica a respeito do tom de ataque que ele adotou ontem. O Estadão Verifica, que é um blog de checagem aqui do Estadão, traz hoje exageros e imprecisões do discurso. Veja lá no blog que fica no site estadão.com.br. A Assembleia Geral da ONU prossegue. Um dos destaques hoje, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que vai discursar. Ele está envolvido num centro aí de uma crise que envolve Donald Trump, uma conversa entre os dois em que o Trump teria pedido uma investigação contra Joe Biden, que deve ser adversário dele nas eleições do ano que vem. E isso motivou a abertura de um inquérito que pode resultar em impeachment. Além do presidente da Ucrânia, está previsto o discurso do presidente do Irã, Hassan Rouhani, e também do presidente da Colômbia, Iván Duque. O Estadão acompanha tudo direto de Nova York. Falamos também sobre uma tentativa da equipe econômica do governo Bolsonaro em blindar a reforma da Previdência. Tudo para evitar novos respingos ainda em decorrência daquela operação autorizada pelo Supremo, mas dentro da casa, né, que colocou na mira o líder do governo, Fernando Bezerra, e também o seu filho, também chamado Fernando, mas ele é deputado. Tudo criou um clima de muita animosidade. O texto da reforma passou para a semana que vem e no lugar foi discutido vetos presidenciais. Aliás, ontem o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, protagonizou um revés para o governo. 18 vetos do presidente Bolsonaro foram derrubados. E dentre eles, em relação ao abuso de autoridade, né? E dentre eles tem aquele em que o juiz, ele se decretar uma prisão que for revertida numa instância superior, pode ficar passível de punição, inclusive preso. Outro destaque do dia vem lá do Supremo Tribunal Federal, que hoje à tarde começa a julgar um caso, é um caso específico, mas que pode ter impacto na Lava Jato. Basicamente é uma questão processual. Quando tem um delator e um delatado num processo, os dois são réus. Até agora, ou até recentemente, depois de uma decisão da segunda turma do Supremo, isso começou a mudar, mas os dois tinham as alegações finais, ou seja, aquela defesa final no mesmo prazo, ao mesmo tempo. E houve um entendimento da segunda turma que se tem delator e delatado, o delatado é que tem que falar por último, porque embora ele também seja réu, ele foi acusado pelo delator. Essa questão que vai ser tratada hoje à tarde deve firmar uma jurisprudência que poderá ser aplicada em outros casos, não é uma aplicação imediata, mas que pode atingir inclusive condenações do ex-presidente Lula. Havendo uma decisão nesse sentido do plenário do Supremo, vai ter que se voltar para uma fase de alegações finais de vários processos para daí as sentenças serem dadas. A gente acompanha lá direto do Supremo esse julgamento. Estamos de olho também na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que hoje sabatina o subprocurador Augusto Aras, né, ele que foi escolhido pelo presidente Bolsonaro para substituir Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República. Ele precisa da maioria absoluta dos votos para seguir em frente nesse processo e depois ter a sua aprovação também lá para o plenário do Senado. É uma previsão, inclusive, que hoje aconteça todo esse pacote. Os senadores vão querer pregar algumas peças, especialmente em relação à oposição, né? Tentar pegar em algumas jogo de palavras ou mesmo questões específicas e bastante polêmicas que ele já tem defendido. Por exemplo, se espera que se pergunte sobre a autonomia do Ministério Público, limites da Lava Jato, questões ambientais e também direitos humanos. No esporte, destaque para uma noite de decisão na Copa Sul-Americana. O Corinthians vai a Quito, lá na altitude de Quito, no Equador, para enfrentar o Independente Del Valle, precisando reverter um resultado negativo. Perdeu por 2-0 aqui em São Paulo a semifinal e para chegar à final precisa vencer por 2 gols pelo menos aí para 2-0 para provocar os pênaltis, por 3 gols de diferença para se classificar, ou então vencer por 2 gols de diferença desde que faça pelo menos 3. Um exemplo, 3-1, 4-2, 5-3, enfim, uma missão difícil. E a gente acompanha também o Campeonato Brasileiro com jogos importantes. Hoje, por exemplo, tem Flamengo e Inter, primeiro contra o quarto, tem São Paulo e Goiás, a rodada completa, você confere lá no estadão.com.br. Se você
Tem algum problema com telemarketing em ser atendido por máquinas e não por pessoas? Eu costumo estar tendo, assim, algum problema com telemarketing. Às vezes incomodam, né? A maioria das pessoas tem algum tipo de incômodo com isso, mas é uma tendência, esse tipo de atendimento, especialmente com o avanço da inteligência artificial, a haver uma substituição, né, de pessoas por máquinas. Inclusive, hoje o caderno Link do Estadão traz uma matéria bem interessante sobre isso, com uma líder do mercado dizendo que hoje 40% dos atendimentos são feitos por máquinas e a tendência é isso mudar, 60% por máquinas e 40% por pessoas, né? É uma área, inclusive, que deve ter muita mudança daqui para frente, envolvendo pessoas empregadas, né? Que de fato, uma área em que há muitas pessoas que dependem disso para sobreviver. Mas é uma tendência e a gente vai ter que se acostumar a ser atendidos por aquela máquina que às vezes não entende o que a gente diz. É verdade, incomoda, né? Mas enfim, é um setor que realmente emprega muita gente, um trabalho digno, mas que às vezes incomoda. Bom, ficamos por aqui no Eldorado Expresso, com esses destaques que você confere nas plataformas do Estadão ao longo do dia. Uma ótima quarta e até amanhã. Até amanhã.